Giovana, estou de coordenadora da carreira, acompanhando aí, monitorando o processo de progressão. Junto aqui comigo na reunião hoje está a Isabel Cristina, o Renato Prandi, Marcelo Messias, que também são da coordenadoria de carreira aqui, que vão estar auxiliando vocês aí ao longo desse semestre, em todas as etapas que vocês precisarem no processo de progressão. Junto aqui comigo hoje também está o professor Rodrigo Lana, que é o presidente do Comitê de Controle e Acompanhamento, e os membros do comitê também estão aqui. Tem uma pessoa que está monitorando para a gente, para ir fechando os microfones, mas vou pedir também que quem puder ficar atento para não atrapalhar a apresentação e o andamento da reunião. Professor, bom dia. Quer começar? Bom dia, Giovana. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Para aqueles que estão voltando de férias essa semana, bom retorno. Vamos lá para mais um processo. Processo que não é simples, vocês sabem bem melhor que eu. E a gente está aqui para estar ajudando, para estar auxiliando e, na medida do possível, para estar padronizando alguns pontos para estar facilitando o andamento do processo. Eu preparei uma apresentação e talvez ela dure aí entre 30 a 40 minutos. E a gente pode fazer o seguinte, eu sei que provavelmente vão surgir, é muito provável que surjam dúvidas à medida que a apresentação vai ocorrer. Então, vamos fazer um combinado. Caso tenha alguma dúvida, coloca no chat, que o pessoal da carreira vai estar controlando isso e no final da apresentação a gente vai respondendo uma a uma. Tudo bem? Só para a gente não perder o fio da meada, a apresentação está toda já organizada e aí a gente ganha objetividade. Além disso, muito provavelmente alguma questão pode ser respondida em outra etapa da apresentação. Ok? Vamos lá, então? Vamos lá para mais um processo. Vou abrir aqui a apresentação e para a gente começar. Giovana, você me dá um toque se já está na tela de vocês. Já está, professor. Legal, vamos lá. Bom, gente, mais um ano, acho que eu estou participando já pelo 4º ano, né, nesse processo junto, cara de carreira da DGRH. Esse ano, em específico, nós estamos trabalhando de novo com um comitê bastante representativo da universidade. O Prandi já respondeu. Vários desses integrantes já fizeram parte de outros processos, são pessoas experientes no processo e que vão estar acompanhando junto comigo o processo de 2025. Então, o Bruno do IB, o Christian do HC, a Cláudia da FT, o Denis da FCM, Edelson do COSEM, da COSEM, Isabel da DGRH, Juliana do CAISME e o meu xará, Rodrigo Coutinho do IA. Tá? Então, é um grupo, como eu disse, representativo e bastante qualificado, com experiência nos processos de progressão. Bom, a apresentação segue os moldes do que a gente trabalhou nos últimos anos. Tá? Num primeiro momento, é importante situar onde nós estamos, né? E esse vai ser o foco principal dessa apresentação. Nós temos já programado uma outra apresentação para tratar de distribuição de recursos. Tá? Então, o foco agora é nos parâmetros, nas etapas que nós temos em fevereiro e março de 25. Quais são essas etapas? A definição dos critérios pela comissão de avaliação, definição dos critérios pela congregação em instância equivalente, e aí começa todo o processo de avaliação, a autoavaliação do servidor, a avaliação da chefia e a avaliação da comissão de avaliação. Tá? Então, eu vou trabalhar especialmente o ponto 1 e 2 hoje, trazendo alguns outros elementos das outras etapas. Bom, primeiro ponto importante para conversar com vocês.
esse ano, nós estamos seguindo as regras gerais dos últimos 3 anos. Tá? Sempre a gente optou por fazer mudanças marginais a cada ano. Né? Esse ano tem uma novidade. Esse ano, como nós quebramos o tempo de interstício, né? Para quem conseguiu o horizontal em 22, se não me falha a memória, né? Isso, né? O que acontece? Agora nós temos um qualificador aí, vamos colocar uma barreira, digamos assim, não é propriamente uma barreira, mas um critério a mais para quem optar pela progressão vertical. Tá? Perceba, gente, que isso a gente foi analisando ano após ano, a gente foi ajeitando o processo ao longo do tempo, não fazendo ele, com que ele parasse. Né? Então, esse ano, para quem for para você e para o servidor pedir a progressão vertical, ele precisa seguir o quadro orientativo, que ele precisa ter um tempo mínimo de exercício na Unicamp e 2 avaliações de desempenho. Caso ele não tenha esse pré-requisito, existem fatores redutores que diminuam esse tempo mínimo, e esses fatores quais são eles? Horas de curso de capacitação e treinamento e escolaridade. Tudo isso está muito bem apontado no quadro orientativo, e hoje o pessoal da informática do DGRH preparou um material muito elucidativo, muito tranquilo de entender quais são esses critérios. Tá? Existe no portal da DGRH, menu Carreira PAEP, existe todo apontamento em relação a esses critérios. Além disso, quando o servidor entrar na aba ali do processo de avaliação dele, automaticamente já tem as informações dele próprio, se ele está apto ou não para pedir a vertical. Tudo bem? Bom, esse é uma melhoria importante que a gente introduz nessa etapa. A gente já quis comentar isso com vocês, porque pode ser que as pessoas perguntem, a gente queria enfatizar esse ponto para vocês já logo de início. Bom, em relação ao cronograma, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer alguns apontamentos do cronograma, e aí, numa etapa seguinte, eu desço e explico detalhes a respeito do passo a passo. Tá? Então, o que a gente precisa fazer nessas próximas semanas? Comissão de avaliação, né, que tem uma função essencial nesse processo. Vai precisar estabelecer os critérios e os pesos para análise do servidor. Não mudamos em relação aos anos anteriores, o processo está muito similar. Divulgar esses critérios e pesos para a comunidade, pegar feedback da comunidade em relação a isso, e aí, na etapa seguinte, fazer o preenchimento no sistema. Então, a gente tem até 18/2, tá? Aproximadamente mais 2 semanas. Tá? Feito isso, essa ficha vem automaticamente para o comitê de controle e acompanhamento. Tivemos o upgrade na carreira aqui, que agora não é só comitê de acompanhamento, é comitê de controle e acompanhamento. Então, vem para a gente senta, avalia e retorna, e dá ok. Tá? Muito provavelmente nós não vamos ter problemas em relação a essa ficha A, porque eu diria que 95% dos itens eles não têm campo aberto. Vocês vão ter que optar por itens já pré-formatados. Tá? Bom, feito isso, se a gente verificar que precisa de algum ajuste, a gente retorna a vocês e vocês corrigem até a correção ocorre até dia 28/2. Tá? Essa etapa, pela minha experiência, a experiência do pessoal que já está acompanhando há algum tempo, não é uma etapa complicada, é uma etapa relativamente tranquila. Bom,
E depois o processo vai para a congregação. Aí o papel é da congregação. Qual que é o papel da congregação aqui? Estabelecer a divisão de recursos, né? A gente vai conversar ainda sobre isso, conversar com a comunidade, né? A comunidade ali que ela está atrelada a respeito disso, divulgar esses critérios. Além disso, fazer a homologação dos critérios definidos pela comissão de avaliação, aprovar os critérios da distribuição de recursos e inserir isso no sistema. Pessoal das congregações, né? Isso tem que ser feito até 28/2. Então, não tenho congregação até lá, chama uma extraordinária, fiquem atentos em relação a isso para a gente não atrasar o processo. Tudo bem? Bom, por fim, a última etapa, o RH divulga para a comunidade esses critérios. Tanto o critério da comissão de avaliação, como também o critério de distribuição de recursos. Gente, sem nenhuma novidade em relação aos anos anteriores, tá? Tudo muito homogêneo aqui. Bom, feito isso, lembrem-se que ano passado a gente incluiu algumas etapas de interposição de recursos para o servidor. Então o servidor pode entrar com recurso a respeito dos critérios de avaliação e distribuição de recursos, né? Isso vem direto para o comitê. O comitê analisa e, se precisar de ajuste, a gente entra em contato com a congregação em instância equivalente. Aí tem que ser jogo rápido, o ajuste precisa ser rápido, mas isso é tudo muito feito. O comitê entra em contato caso a caso, a gente acerta e faz o processo andar. Tudo bem? Bom, esse é o primeiro recurso que o servidor pode entrar. Professor. Oi. Posso te interromper? Só para dar mais um bônus sobre essa tela de recurso. Até o ano passado ela era feita por e-mail e esse ano também já está em sistema. Então, sempre que as comissões, congregações ou instâncias forem notificadas pelo comitê, ela vai ser direta via sistema, tá? Então, já está tudo no mesmo lugar, para ninguém ficar preocupado de perder algum dado, né? Está tudo lá esse ano. Joia, então perceba, como eu disse para vocês, ano após ano a gente vai vendo a lacuna e vai corrigindo. A gente vai anotando, vai corrigindo para no próximo ano a gente melhorar, tá? Bom, agora esse é o cronograma, né? Então, de forma geral, nós temos isso na cabeça. Vamos mergulhar em cada etapa. Muito provavelmente muitos de vocês já conhecem, mas a gente vai estar colocando novamente para estar relembrando e também para estar orientando o pessoal que tudo é novidade, tá? Então, etapa 1 da comissão de avaliação, até 18/2, né? O que a gente vai precisar fazer aqui? O que a comissão de avaliação precisa fazer? Estabelecer critérios e pesos, né? E também estabelecer os critérios de desempate, né? Aqui tem uma novidade também, a gente não vai deixar esse campo aberto, já é um campo já pré-definido, vocês vão ter que somente ordenar os critérios, tá? Por que isso, Rodrigo? Por que tanta padronização? Porque quando a gente deixa muito aberto, a chance de dar erro, ter que voltar e ter um retrabalho é muito grande. Então, o que a gente fez, analisou em relação a isso? Pegamos os principais critérios de desempate que vocês utilizaram nos últimos 2 anos, certo? E aí a gente colocou ali esses critérios para vocês estarem ordenando. Então, o que a gente fez foi seguir o que normalmente vocês já fazem, tá? Bom, em relação aos critérios de avaliação, seguem os mesmos. Para horizontal, 5 obrigatórios e 4 facultativos. Para vertical, trabalhando no anexo 3 e a capacitação como facultativo. Segue a mesma coisa, tá? Os pesos, eles devem somar 10 e o sistema vai controlar isso, tá? Para horizontal, os critérios de pesos devem ser iguais para os diferentes segmentos, ou seja, tanto para o fundamental como para o médio como para o superior, tá? Mas, puxa, Rodrigo, poderia ser diferente? Até poderia, mas isso traria uma complexidade grande no processo, tá? Para vertical, aqui, como a vertical, o anexo 3 traz diferentes critérios, aqui a gente vai ter não tem como esses critérios precisam ser diferentes, né?
para cada grupo, tá? E lembrando que para o estabelecimento dos critérios precisa ser diferente para aqueles subgrupos que têm ou não liderança, tá? Chamo já atenção. Para a questão financeira, não tem esses subgrupos, é só para a questão dos critérios. Tá? Eu vou voltar a falar sobre isso mais para frente. Bom, calma lá que não foi aqui. Agora sim. Olha, os critérios de avaliação, como eu já mencionei, aqui estão os critérios da horizontal, são os mesmos dos anos anteriores, alguns obrigatórios, 5 obrigatórios e 4 facultativos, e da vertical trabalhando o anexo 3. Tá? Gente, se está dando certo, se deu certo nos últimos anos, se não teve intercorrência, time que está ganhando não se troca, né? Mantenha, né? Não faça mudança muito brusca. Essa é a dica que a gente tem dado. Tá? Funcionou ano passado? O perfil, né, continua o mesmo na unidade, no órgão? Mantenha. Por quê? Porque isso a pessoa consegue projetar o que vai ser, tá? Dado como a gente não faz nenhuma mudança brusca. Tá? Bom, em relação a... aqui um exemplo de pesos, né? Vocês podem adotar conforme achem da melhor forma. Aqui tem uma forma de estabelecer esses pesos, e trabalhando com... eu posso trabalhar com alguns critérios facultativos ou não. Na vertical só tem um optativo, que é a capacitação. Bom, em relação ainda à comissão de avaliação, é importante lembrar que existe uma nota mínima igual a 6. E aqui vai um pedido importante do comitê. Tenham cuidado nas progressões verticais. Né? Por quê? Porque a progressão vertical exige complexidade. Né? Então, se o servidor não tem essa complexidade, uma forma de... e aqui eu não estou falando de penalização, não. Tá? Estou falando de realmente analisar, saber encaixá-lo no ponto correto dele na carreira. Se não tem não é aquele nível de complexidade, uma das formas é trabalhar na nota de corte. Tá? Então, tenham cuidado em relação a isso. Esse é um ponto sensível, e eu sei. Tá? Falo porque já trabalhei na comissão de avaliação, eu entendo o quanto é difícil isso, mas esse é um ponto importante. Tá? Os critérios de desempate, como eu mencionei para vocês, eles são padronizados. Mas quais são os itens, Rodrigo? Olha, os itens estão aí. Tá? Maior tempo de servidor na referência salarial, maior tempo de servidor na Unicamp, maior nota no critério 1, maior nota no critério 2, maior nota no critério 3, tem vários itens. O que vocês vão fazer? Somente classificar. Não, eu quero, no nosso órgão, a comissão de avaliação decidiu que a maior nota no critério 2, complexidade e conjunto de atividades, tem que ser o principal elemento. Então vai ter uma flechinha para que ele coloque como o primeiro item de desempate. Depois disso, eu gostaria que colocasse o grau de autonomia. Sobe a setinha, item 2. Depois, maior tempo de servidor. Sobe a setinha, item 3. E assim sucessivamente. Tá? Importante aqui que a gente não vai conseguir excluir o item. Tá? Então, caso você não queira, a idade é o item que eu não quero. Então, deixa por último. Né? Deixa o último dos itens. Ok? Tudo bem? Então, não vai ter campo aberto esse ano. A gente decidiu padronizar. Tá? E tudo tem uma razão, tá, gente? É por problemas que vão aparecendo no processo, e a ideia é eliminar esse processo e fazer o processo andar de forma mais rápida e objetiva. Bom, com esses itens definidos, preenchemos a ficha A. Né? O que tem na ficha A? Critério e peso, critérios de desempate, tá? Tudo no sistema, e todos os membros da comissão aqui têm acesso para realizar
o preenchimento. Certo? Bom, falei então com a comissão de avaliação, agora a minha conversa é com a congregação. Congregação até 28/2, para definir alguns itens que são sensíveis, né? E a gente sabe que, historicamente, esse é um ponto importante no processo. Então, o que a congregação vai fazer aqui? Aprovar e homologar a ficha A, dar ok ou não ok, pode ser para a comissão de avaliação. A gente nunca teve caso desse. Normalmente homologa, porque é tudo muito conversado, né? Identifica quem vai receber a comunicação da EPLAN em relação aos recursos financeiros, porque isso não é um acesso liberado, certo? Quando trata dessa questão de dinheiro, a gente vai ter um acesso mais restrito para isso. Definir o percentual. Aqui é o importante, né? Definir o percentual de recursos entre progressão horizontal e vertical. A gente estabeleceu 50-50 com uma margem de 30. Então pode ser 20-80, 80-20 no limite. Tá? E aqui tem uma outra novidade, gente. E talvez, eu possa estar enganado, talvez é a novidade que mais impacte as congregações em instância equivalente e também a comissão de avaliação, porque eu sei que isso é muito conversado também com a comissão de avaliação. Os critérios para distribuição de recursos financeiros vão ser padronizados, vão existir somente 2 opções. A gente não vai liberar esse ano uma terceira opção customizada, em que o órgão ou unidade define o critério que ache melhor. Tá? Por quê? Porque nos últimos 3 anos nós tivemos muitos problemas em relação a isso, e ficava um processo de retornar 1, 2, 3 vezes o comitê tinha que retornar para a unidade. Tá? Eu poderia até mostrar para vocês algumas estatísticas que a gente tem, do quanto a gente tem que pedir alteração para ser mais claro, conversar com a congregação falando não está certo isso, mude. Muitos casos, alguns, né, não vou colocar muitos, alguns casos em que a unidade faz uma espécie de lista única, em que a nota é o critério, só que ela está comparando um grupo com critérios X e outro grupo com critérios Y, e aí coloca uma lista única. Ou seja, a gente teve muito problema em relação a isso nos anos anteriores, e nesse ano a gente adotou 2 opções, como eu vou mostrar para vocês. Tá? Feito isso, discute-se e divulga-se, né, para a comunidade e se preenche o sistema. Tá? Bom, em relação às opções, muita atenção agora. Tá? Muita atenção. Eu não vejo isso como um caso, uma dificuldade. Eu acho que a gente está simplificando e fica muito mais fácil para o servidor entender. Tá? Opção 1, uma ordem pré-estabelecida da sequência de grupos. Exemplo, olha, eu vou distribuir primeiro do fundamental, aí pula para o primeiro do médio, aí pula para o primeiro colocado do superior. Aí volta, no segundo do fundamental, para o segundo do médio e o segundo do superior. Ou ainda, o primeiro do superior, depois vem os 2 primeiros colocados do médio e depois o primeiro colocado do fundamental. Tá? Estou dando exemplos aqui. Tá? Então você já define a ordem em que vai ocorrer a distribuição. Certo? Opção 2. A opção 2 é você definir o percentual do recurso para cada segmento. Vou colocar 20% no fundamental, 40% no médio e 40% no superior. Tá? Mas como que eu posso definir isso? Olha, aí tem várias técnicas, métodos, e as unidades, diferentes órgãos e unidades adotam as mais diversas. Você pode definir isso conforme o salário do servidor apto de cada grupo, você pode definir isso conforme o número total de servidores
na unidade, avaliando uma certa projeção do que vai participar do processo. Você pode definir pelo custo da progressão dos aptos de cada grupo. Enfim, aí vai ter que avaliar o que vocês acham o que a comunidade ali local acha mais relevante. Tá? Bom, na vertical, mesma coisa. Ou ordem pré-definida, ou percentual de recurso para cada um deles. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? Aqui o intuito foi simplificar. Tá? Simplificar e trazer mais agilidade nessa questão de análise do Comitê de Acompanhamento e Controle. Tá? Nós tivemos vários casos de critérios que, muito sinceramente, a gente gastava algumas horas para entender o que seria feito ali. Tá? Então imagina a dificuldade da comunidade em entender isso. Agora aqui não, esses critérios eu acho que são tranquilos e, digo demais, a maior parte das unidades e órgãos já utilizam, não é novidade. Bom, pontos de atenção. Observe o que foi feito nos anos anteriores. Se teve bom resultado, se foi tudo adequado, continue. Simule modelos de distribuição sugeridos. A gente pode ajudar vocês nisso. Nós vamos marcar uma reunião mais para frente em relação a essa distribuição de recursos, tá? Para estar ajudando a pensar conforme conforme a escolha feita, né? É possível prever a aplicação dos recursos para todas as listas? Volta a fita aqui. Esse aqui é um ponto importante. Cuidado aqui, comissão de avaliação também, tá? Comissão de avaliação e congregação. Cuidado com o grupo de servidores que você tem mapeado. É importante ter ideia da possibilidade de um servidor chegar na sua unidade transferido. Então, vou dar um exemplo, tá? Olha, eu não tenho ninguém com médio com GR na minha unidade. Ou melhor, eu não tenho ninguém de fundamental. Aí no meio do processo chega alguém de fundamental, mas eu não coloquei critério para fundamental, eu não coloquei peso para fundamental e eu não coloquei dinheiro para fundamental. E aí, como que faz? E aí que complica todo o sistema. Então, o que é importante? Conversar na unidade, conversar no RH da unidade para ter essa noção, né, do que pode ocorrer aí em 2 meses, mais ou menos. Certo, Giovana? Seria isso, né? Bom, cuidado com isso, tá, gente? Porque isso aqui pode melar, pode trazer um transtorno grande no processo. É melhor prever e não usar, né, professor? Tanto o critério quanto o recurso. Caso não use o critério, não tem problema, e o recurso ele vai ser repassado para outra lista. Então é melhor prever antes do que depois ter que recalcular e voltar a alguma etapa do processo. Exatamente. Bom, feito isso, preenchemos a ficha B e trabalhamos no processo. Aqui somente 3 servidores cadastrados em sistemas têm acesso disso. Tá? Por quê? Porque envolve toda a parte financeira. Tá? Então aqui a gente tem um acesso mais restrito. Tá? Bom, em relação à distribuição de recursos, não muda em relação ao ano anterior. Ano anterior a gente fez uma mudança importante em relação a isso. A gente vai tratar isso numa outra reunião, mas de forma geral, o que ocorre aqui? Sobrou recurso nas listas da horizontal, você soma a sobra de recursos da horizontal e usa na horizontal. Sobrou recurso nas listas da vertical, você soma da vertical e usa na vertical. Mas e quando sobra? E depois de utilizar essas duas, ainda sobrou? Caso isso ocorra, aí sim a gente soma e faz a distribuição no grupo que tem o menor percentual de contemplados. Tá? Então, a gente vai seguir a mesma regra do ano anterior que está prevista no artigo 21 da IN
6 de 2024 da DGRH. Tá? Então, aqui, como eu mencionei para vocês, sobrou na horizontal? Aplica na horizontal. Sobrou na vertical? Aplica na vertical. Sobrou ainda assim? Aí a gente tem outro critério. E aqui, sobrou e aplica na horizontal, mas aplica onde? Sempre naquele grupo que tem o menor taxa de contemplação. Tá? Sobrou na vertical, para onde vai? No grupo que tem menor taxa de contemplação. Tá? Ah, mas não dá o dinheiro. Vai no segundo grupo com menor taxa de contemplação. Tá? Então, a gente vai trabalhar da mesma forma que do ano anterior. Acreditem, esse era o ponto que dava mais problema no começo do ciclo de progressão que a gente iniciou. Tá? Então, essa norma foi desenhada para evitar esse tipo de problema. Bom, Rodrigo, pô, isso aqui é meio complicado, é meio complexo. Então por isso, quando a gente for caminhar em relação a isso, nós já temos uma reunião específica no dia 30/5, e aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês, tá? E também vai existir um plantão no dia 2/6, caso ainda existam dúvidas. Tá bom? Bom, em relação aos servidores, etapa 3, que é do 17/3 a 31/3. O servidor vai visualizar os seus dados, vai saber se ele está apto ou não para concorrer na vertical ou não, né? Se não der para concorrer na vertical, ele vai para a horizontal, ou pode ser uma escolha dele ir para a horizontal, né? O servidor, o formulário de inscrição está mantido como os 2 últimos anos. Tá? O sistema vai trazer mais informação sobre o servidor, participação no prêmio PAEP, dados referentes à gestão de desempenho e etc. Tá? E os servidores com cargo gratificado, o sistema vai identificar o cargo e se possui ou não servidores subordinados de acordo com a deliberação Consul. Gente, a gente teve que seguir a deliberação Consul. Eu sei que isso deu ruído nos outros anos anteriores, mas entenda, o fato de você ser classificado com liderança, sem liderança, mas eu exerço o papel de liderança na minha unidade, isso não vai interferir na sua nota. Tá? Isso não vai impactar o seu desempenho estando num grupo ou não estando nesse grupo. Logicamente, quanto mais complexa a sua atividade, e mais bem feita ela isso vai interferir na nota desse critério. Então, se tem ou não aquele critério de ter liderança, eu não vejo isso como algo preocupante. A gente tem que seguir a deliberação Consul 16/2019. Tá? Então, muita tranquilidade nisso. Não acho que é um ponto complicado. Tá bom? Então, segue o mesmo do ano anterior. Tá? Chefia. Então, o servidor fez a autoavaliação, chefia faz a avaliação. Até dia 4/4. Tá? Então, após a etapa de autoavaliação, a chefia realiza a avaliação, né, levando em conta o quadro de evidências para cada critério. A chefia terminou a avaliação, o servidor tem um prazo para ciência e manifestação no sistema. Tá? Então, a comissão de avaliação ela vai ter acesso a tudo isso. Tá? Inclusive, a manifestação do servidor no sistema a partir do parecer da chefia. Bom, aí vem a parte crítica, né? O pessoal aí da comissão de avaliação sabe bem como que é esse processo, e é um processo crítico, né? Um processo que não é fácil. Então, de 9/4 a 6/5, a comissão de avaliação vai ter que definir aí as notas, né, para cada critério. Ele vai estar em posse das informações do servidor, do parecer da chefia, e esse ano ele vai ter acesso à gestão do desempenho. Então, os dados de gestão... Rodrigo, vai ter item, critério de gestão de desempenho? Não. Os dados de gestão de desempenho que vocês vão poder visualizar pode interferir, é mais um subsídio que a comissão de avaliação tem para a definição das notas. Então isso vai interferir, né? Pode interferir em notas como complexidade, como autonomia, certo? Então não tem um item que vai dar nota na parte do gráfico de desempenho do servidor e o gráfico comparativo. Mas isso pode ser mais um item
que pode ajudar a comissão de avaliação na definição das notas de cada critério. Tá? De novo, né, coloco aqui um ponto. Para casos de progressão vertical, é importante vocês avaliarem as informações apresentadas pelo servidor, se isso se reflete ao seu plano de trabalho e avaliação. Cuidado com progressão vertical, gente. Muito cuidado. Tá? Precisa ter bastante sensibilidade em relação a isso. Tá? Importante observar o que a chefia coloca, importante observar o feedback do servidor em relação a isso. E, por fim, lembrem-se, parecer da comissão é importante fazer os apontamentos necessários para que o servidor entenda a composição da nota final. Tá? A gente aqui apresenta, inclusive na apresentação, aqui está o gráfico comparativo, né, que vai aparecer para vocês, que vocês podem estar usando, subsidiando para estabelecimento de nota. E aqui estão, colocamos dois exemplos de parecer individual. Tá? Eu acho que isso era um elemento muito complicado no ano passado e ajudou no ano passado esses exemplos. A gente não teve tanto recurso em relação a isso como nos outros anos. Tá? Bom, feito isso, dadas as notas, isso volta para a congregação, no dia 28/5 a 9/6. A congregação instância equivalente deve homologar as listas classificatórias e fazer indicação dos contemplados em sistema. Ali vai existir uma calculadora financeira, né, em que ele vai, de acordo se tem dinheiro ou não, ele vai distribuindo até limitar. Tá? Então a calculadora é suficientemente inteligente em relação a isso. De novo, aqui nós vamos ter só 3 servidores vão ter acesso a isso. Tá? Em relação a outras informações do processo, bom, a questão dos recursos, né? Existem 3 possibilidades de recurso. Primeiro, nós já conversamos, é sobre a ficha A e ficha B, isso vem direto do Comitê de Controle e Acompanhamento. Depois, em relação aos pareceres emitidos pela Comissão de Avaliação. Talvez não, certamente é aí que é a maior parte dos recursos. Tá? No primeiro momento, isso vai para a Comissão de Avaliação. Se o servidor não estiver satisfeito, ele pode fazer ele tem um segundo momento para direcionar para a congregação em instância equivalente. Importante apontar aqui, nós vamos, como Comitê de Controle e Acompanhamento, estar de olho aqui. Está vendo a lupa que está aí? A gente vai estar com a lupa ligada nesse processo. Tá? Então, se a gente perceber, olha, deu problema, está dando problema num diferente órgão, o pessoal da carreira vai dar um toque para a gente e nós vamos entrar em contato para resolver. Tá? E resolver o processo ali. Tá? Então, esse é um ponto de atenção que eu diria que a maior parte dos recursos estão localizados aqui. Um terceiro momento de recurso é em relação aos critérios de aplicação e distribuição de recursos financeiros. E é importante ressaltar, tá, gente? Não adianta chegar no etapa 2 e trazer recurso da etapa 1. Né? Resolveu a etapa 1, recurso da etapa 1, morreu. Né? Resolveu recurso da etapa 2, morreu. Então não adianta, depois que aprovou, depois que tem a lista de aprovação, o servidor falar, puxa, mas aquele critério, puxa, mas a forma como foi avaliado. Não, ela mata no passo a passo, certo? Então, cada recurso tem um item específico. O terceiro, o que é? É distribuição de recurso financeiro. A unidade pulou classificação. Olha, a unidade não está agindo de acordo com a norma. A gente entra e fala, unidade, vem cá. O servidor tem razão, ou responder ao servidor, olha, a unidade tem razão, e toca o processo. Né? Se tiver razão o servidor, olha, unidade precisa mudar. Né? Corrija. Tá? Isso aconteceu ano passado. Tá? Teve unidade que teve que corrigir. Tá? Parece que a gente fala no plano teórico, mas efetivamente ocorreu. Bom, os recursos todos são feitos em sistema. Tá?
As congregações, instâncias e comissões vão ter tela específica para isso. E como eu disse, a gente vai ter uma lupa tendo acesso a tudo isso daí. Então a gente vai estar de olho nesse processo. Tá? O RH local somente vai ter acesso aos recursos no final do processo, para estar imprimindo o relatório final no processo digital. Bom, o relatório final acho que foi sucesso ano passado, né? A gente resolveu um problema do ano anterior, ele permanece da mesma forma, e nós temos uma IN da DGRH com as listagens dos documentos que precisam estar anexados, juntados no processo. Tá? Então aqui, sem novidades, segue o mesmo jogo do ano anterior. Tá? E que o pessoal da DGRH recebeu bastante elogio e a gente facilitou bastante o processo aqui. Bom, gente, considerações finais. E aí eu respeito estourei, né, os 40 minutos um pouquinho. Temos um vídeo com orientações com a galera da DGRH, tá? Tudo bonitinho ali. E os contatos. Contato da DGRH, o pessoal da carreira. Tá? A Isabel, mais conhecida como Cris, vai estar com a gente no comitê, então ela vai estar fazendo a nossa ponte, tá? E nós temos aí um e-mail do comitê de progressão, caso tenha alguma dúvida, tá bom? Fiquem absolutamente livres para estar entrando em contato com a gente. Lembrem-se, o nosso papel é ser um facilitador. O processo em si é duro, né? Não é um processo fácil, mas a gente tem conseguido melhorar o processo, e também, o que é muito importante, já é o quarto ano que a gente vem trabalhando. Então, assim, o que é importante aqui é perpetuar isso e não parar o processo no meio do caminho. Tá bom? Existem gargalos? Certamente existem gargalos, né? Mas eu acho que a gente avançou muito na universidade em relação a tudo isso. Aqui está o comitê de acompanhamento, que eu já agradeço de antemão. Já está começando o trabalho, a gente tem ainda muito trabalho, né? E o pessoal da carreira, que já trabalhou bastante para estar fazendo isso girar. Tá? Eu agradeço demais toda a presença de vocês, me coloco à disposição. Gi, agora é responder as dúvidas, né? Obrigada, professora, isso mesmo. Nós estamos correndo aqui atrás das dúvidas já, algumas já estão sendo respondidas. Só de uma forma geral, uma dúvida que já apareceu aqui, a gente vai estar disponibilizando tanto os slides do professor quanto a gravação dessa reunião no site da DGRH, lá no menuzinho progressão. Quem entrou ultimamente observou, a gente criou um menu carreira no site da DGRH. Então, antes a carreira ficava dentro de produtos e serviços. Agora você entra, já tem carreira, e lá já tem também um menu mais fácil para progressão e todos os assuntos relacionados a ele. Tá bom? Eu acho que todo mundo está meio que acompanhando no chat as dúvidas que estão surgindo. Né? Acho que eu não vou ler todas, não, professora. A maioria já foi respondida aqui. Deixa eu ver qual parou aqui. Quem não se sentiu contemplado pode repetir. E pode falar, Marcos. O Marcos levantou a mão. Oi, tudo bem? Bom dia a todos. Bom, novamente eu quero parabenizar o pessoal do DGRH pelo excelente trabalho, o vídeo, né, de instrução realmente é muito bom, mas tem alguns detalhes que ainda, das novidades aí que a gente ficou em dúvida, né? Então, por exemplo, aqueles requisitos mínimos, né? É esse o nome, né? Que foi colocado aquela sequência, né, de cômputo lá dos fatores, né, que diminuiriam a nota. A pergunta é a seguinte: a comissão vai ter que fazer alguma coisa com relação a isso, ou isso já é feito automaticamente? Então a gente pode garantir, né? Feito automaticamente. Fiquem absolutamente tranquilos em relação a isso. Aquela listagem que chegou para a gente, porque nós fizemos uma também, mas chegou uma listagem já. Aquela já é a listagem das pessoas que estão aptas, tá bom. Okay. Já é aquela, Marcos, e você vai ver lá as duas últimas colunas, pódio horizontal, pódio vertical.
Se tem não, já está explicando os motivos. Quando abrir o período de inscrição, o próprio servidor vai ver os motivos, então, se porventura ele não tenha 2 avaliações porque ele teve um afastamento, ou se ele não tem a quantidade de horas para usar um fator redutor, vai estar tudo explicando lá. E antes desse período de inscrição, caso o RH tenha alguma dúvida também, essa tela, por enquanto, está só para DGRH, de todos os motivos, pode entrar em contato com a gente por e-mail, que a gente explica também porque o servidor está com um não ali em algum dos tipos de processo. Mas na tela que o professor Lana mostrou, que o site da DGRH está trazendo agora, já está bem claro, para a horizontal, se está não, os motivos estão lá descritos, então é só verificar se o servidor está em algum daqueles. Para a vertical, tem que olhar um pouquinho mais a fundo, mas também já está lá bem claro. Legal. Não, tá bom, tá ótimo, facilitou então. E só mais uma pergunta, né, que foi feita aqui a respeito dos valores, né? Tudo bem, o valor real a gente realmente não sabe, mas dá para ter uma perspectiva de que pelo menos, ao menos o valor que foi liberado no ano passado, né, vai ser liberado para progressão, os recursos, né? Esse é um ponto, esse é um ponto complicado de estar abordando. O que a gente sabe, né, que tem o recurso no orçamento, né, e foi definido em negociação até um aumento em relação a ele na negociação do final do ano, né. Então, por ali, eu acho que é possível saber mais ou menos o quanto vai ser disponibilizado. O critério ainda a gente não definiu, Marcos, tá? Dentro da PRDU a gente vai sentar e analisar, né, como fazer isso, né? Porque no ano passado, se você for lembrar, a gente mudou o critério de distribuição, tá? Para ter um pouco mais de uniformidade. Sim. Esse ano a gente ainda vai ter que sentar e avaliar a partir da listagem e tudo mais. A gente vai ter que fazer simulação aqui, tá? Tá bom. Tá, joia. Muito obrigado. Obrigado. Laís? Professor, vamos seguir a Laís e o Celso, que já estão com a mãozinha, depois eu boto para o chat, tá? Tá. Oi, bom dia. Vocês estão me escutando? Sim, sim. Tá. A minha dúvida é a seguinte, na parte de interposição de recursos, que agora vai ser tudo no sistema e tal, uma coisa nova agora é essa segunda etapa que vai para a congregação, caso a pessoa ainda não se sinta satisfeita com a resposta da comissão, né? Eu sei que depois vocês falaram lá que tem a parte que a gente vai ter acesso, né, aos recursos no sistema, né, a congregação, mas eu queria saber se a congregação também vai ter acesso aos relatórios dessas pessoas no sistema, porque eu acho que a gente não tem esse acesso, né, até essa etapa. Então, assim, é importante que tenha, né? Sim, porque sem isso não dá para fazer, né? Exatamente, aí não tem jeito, Laís, aí realmente o caso é exposto e vai ter que conversado. Era outra coisa que eu ia perguntar, porque, assim, para a congregação avaliar esse recurso do candidato, a gente teria que expor o relatório desse candidato a todos os membros da nossa congregação e na nossa pauta. Como que vocês veem isso, assim? A gente entende, Laís, que você não tem que pôr o relatório na pauta. A decisão de vocês, né, ou entrar na pauta, né, que tem recursos para a congregação é um item de pauta, mas o documento, os materiais que a congregação tem para fazer essa análise, ela é referente aos membros só. Tá, então, na verdade, a gente não vai poder divulgar essa pauta, a gente vai ter que fazer uma coisa fechada, né? Nem que seja fechada, a intenção é de proteger os dados do servidor, né? Sim. Então, tem que estar na pauta a decisão de vocês, a discussão qual vai ser, mas o material conteúdo na íntegra é igual às reuniões de CAD, Consul, né, os membros, consta ali na pauta, a pauta é pública, mas os documentos quem acessa é só quem está ali cadastrado como membro que tem esse acesso privilegiado no site. Tá.
E aqui, Laís, é importante dizer que a gente pode estar ajudando, tá? Nós, como comitê de controle, tá? A gente pode estar ajudando. Então, caso seja identificado um problema que precise da nossa ajuda, a gente se coloca à disposição para estar ajudando. Além disso, a gente vai estar acompanhando e avaliando o que está acontecendo. Não, eu estou perguntando porque, assim, do jeito que vocês estão falando, parece, então, que na pauta da congregação, porque a nossa pauta é o que define, vai ter lá o que vai ser discutido. Então, a decisão ela não vai ser tomada durante a reunião, porque se eu não posso colocar a documentação pertinente na pauta, a discussão entre os membros da congregação vai ter que ser feita antes. E na congregação eu vou precisar já ter uma decisão só para aprovar. Vocês entendem o que eu estou falando? Ou não faz sentido para vocês? Porque, assim, a nossa pauta, ela é aberta, ela é divulgada para todo mundo. E por isso que eu perguntei, de expor o relatório para as pessoas, dos candidatos para as pessoas, entendeu? Ô, Laís, a gente pode estudar um pouquinho melhor, a gente tem bastante tempo para isso, é até junho, mas uma orientação que a PG nos deu, e até essa informação ela vai estar constando na deliberação nova nesse ano, e quando o servidor vai se inscrever, essa informação também é nova, de que todos os dados referentes ao processo de progressão eles são públicos, por se tratar de aumento salarial de servidor público. Então, assim, a gente quer ter um cuidado, mas também ele não pode impactar o nível do trabalho, né? Então, a gente pode voltar a conversar um pouquinho sobre isso. A reunião que a gente vai ter mais para frente, e os plantões também são antes dessa data de recurso, então a gente pode voltar a pensar um pouquinho. O nosso entendimento com a PG, de quando a gente colocou, nos foi orientado a colocar essa etapa, era justamente de que a discussão pode acontecer, mas não precisaria necessariamente divulgar o relatório do servidor para todo mundo que não é membro, né? Mas se vocês que estão na congregação entendem que isso inviabiliza o trabalho, a gente volta a conversar e a gente pensa um pouquinho, que a gente tem aí essa etapa lá para fim de maio, né? A gente tem um pouco de tempo ainda para isso. Mas, assim, a gente vai fazer dentro do possível, tentando proteger os dados dos servidores, mas já lembrando essa ressalva que isso está em deliberação, que os dados são públicos, né? Porque a gente já teve, depois desses quase 5 anos de processo, a gente recebe sempre consulta no SIC sobre acesso à informação de alguns dados, e a gente tem que disponibilizar sempre depois. Então, às vezes, a gente protege num lado e acaba saindo no outro, né? Então, a gente conversa melhor sobre isso também, mas a intenção inicial é não disponibilizar o relatório em si, né? Somente o que naquela reunião vai ser tratado desse assunto, e o relatório em si estar só com os membros. Porque eu concordo contigo, viu, Laís? Tem dados ali que são sensíveis, né? E a gente não pode expor o servidor. Mas é algo que a gente vai conversar. Tá? Você tocou num ponto importante, a gente precisa conversar mesmo a respeito disso, e qualquer algo adicional, a gente volta a entrar em contato com vocês. A gente tem um pouquinho ainda para estar ajustando isso. Porque se for o caso, a gente faz um anexo separado, né, da pauta. E o Fabinho do SIC, que entende melhor que todos nós aqui de acesso à informação, né, completou no chat, que é exatamente como eu tinha dito, deve ser utilizada a mesma sistemática da CAD, CEP e Consul. Então, é um documento que vai só para os membros. É que a gente não tem a estrutura da CAD, CEP e Consul. Mas, sim, mas aí a gente manda por e-mail. Né? A congregação, lembra que a congregação instância tem 3 membros cadastrados só em sistema, são esses membros que vão ter esses acessos. Então, esses membros podem entrar, gerar um PDF desse relatório e encaminhar nos e-mails e não colocar na pauta. Tá. Né? Acho que a gente vai fazendo dessa forma. E aí, gente, só mais uma fala que o professor disse, né? É um processo de melhoria contínua. Essa etapa de congregação entrou porque a PG nos orientou que a gente estava pulando uma etapa. Então, a gente tinha um recurso para a comissão e depois ia direto para o comitê. E a congregação, instância que está dentro da unidade, não sabia o que estava acontecendo. Então, foi essa orientação para que todo mundo fique cada vez mais por dentro do processo, esteja mais transparente e alinhado. Então, é importante que a gente vá adequando. Isso não deu certo, o que a gente precisa fazer, quais as orientações a gente precisa melhorar, para a gente ir tendo essa visão sempre do processo. Tá bom? Vou passar para o Celso, depois vou para o chat, tá? Bom dia, pessoal. Bom, tem 2 questões aqui.
A primeira, só queria definir para deixar claro, quem faz a definição dos critérios de distribuição de recursos nas unidades é CSA com direção e usuários e funcionários, né? Não a congregação homologa, mas não é na congregação que é elaborado os critérios. Normalmente, Celso, tem toda uma conversa anterior, não leva isso para decidir ali, né? Sim. A minha experiência, a Giovana pode colocar, é que existe toda uma conversa da direção com a CSA, com a comunidade, inclusive, muitas vezes, a comissão de avaliação também participa, tá? Então, a ideia é essa, é algo consensuado, algo que saia naturalmente. Sim, A gente sabe até, Celso, de CSAs mais ativas, o Bruno do IBETA aqui vai me confirmar, que essa CSA já vem preparando reuniões com servidores, formulários de avaliação para ver qual seria o interesse de todo mundo para levar isso pronto. E tem locais que não tem a CSA tão estruturada, isso vai ser decidido mesmo na instância ou na congregação. Então, não tem uma regra. Mas, como o professor disse, a gente está indo para o 5º ano de processo, né? Então, a gente já tem a experiência aí de que a melhor forma é fazer um consenso, trazer sugestões e a congregação e a instância vão avaliar elas se atende na prática ou não e decidir isso junto. Eu diria, Celso, que o pessoal está bem acostumado. Não diria que esse é um ponto sensível, tá? Uhum. O pessoal está acostumado e a gente não tem observado problema nos últimos anos em relação a isso. Ah, sim. Foi só uma questão que eu levantei, porque aqui no MEC a gente costumava fazer era a congregação, e daí nos últimos dois, no processo anterior e nesse, que vem escrito até no próprio cronograma, que é CSA, né, junto com direção de funcionários, agora é CSA que faz, e é dessa forma que você comentou, Giovana. Aqui a gente é bem estruturado nessa parte de fazer reuniões e questionar os funcionários, e daí é bom que é um gancho para a segunda pergunta, que daí já é relacionado às opções de critérios, né? Que agora ficou definido só aquelas duas opções que já eram que tinha no ano passado, né? Mais aquela outra mais abrangente. Então, a nossa dúvida aqui, a nossa questão é que dessa forma eu entendo o motivo, né? Do porquê foi feito assim, porém as alternativas de cálculo que vocês colocaram ali são sugestões ou tem que seguir alguma daquelas alternativas? Porque aqui a gente... Ah, tá. Porque aqui a gente... como que nós costumamos fazer, né? Nós fazemos uma enquete com todos os funcionários que são aptos, né? Levantamos essas informações aí, inclusive... Seria bom se o RH tivesse um pouquinho antes alguns relatórios mais fáceis, porque a gente precisa... fazer aí um apanhado de planilhas e conseguir juntar tudo para conseguir ter essa informação um pouquinho antes, né? Para poder ter a lista dos funcionários. A gente faz uma enquete anônima, com base nessa enquete da onde os funcionários pretendem se inscrever, para qual modalidade, aí nós fazemos a distribuição, né? E aí então eu posso utilizar essa enquete como base para fazer a porcentagem das listas. Pode. Beleza. Tranquilo, Celso. Tranquilo. Então tá bom. Essa era a minha dúvida. Vamos para o chat, depois a gente volta com as mãozinhas. Algumas do chat já foram respondidas, outras não. Eu estava levantando aqui, então eu vou na hora. Acho que é do Carlos Eduardo, não, né? Com relação ao interstício, quem ganhou a progressão de 22 está apto a participar nesse ano? O interstício já foi, professor. Não, a minha já foi, sim. Eu vou a partir da Carolina Galo, que não foi respondido algumas, mas algumas foram. Aqui que estava mais rápido, a gente já foi colocando. Então, a Carolina falou que se o recurso não pode ser da nota, o que o servidor vai poder pedir de recurso na etapa do parecer, né? Ele pode estar contestando, Carolina, que algum documento que ele apresentou não foi utilizado, e isso vai até impactar na nota depois, vai impactar na alteração da classificação. Ele pode estar considerando que alguma questão dele não foi avaliada por algum critério, ele acha que aquilo poderia ter sido melhor avaliado. Então, não que não vá mexer na nota, ele não pode falar, não gostei da minha nota, quero que olhe de novo. Esse não é um motivo de recurso, né? Então, ele tem que trazer argumentos e elementos para que a comissão olhe, e a gente, como o professor disse, são casos, salvos casos, mas a gente teve, sim, de alterar a classificação de unidade, e até quem iria ser contemplado ou não, depois desse recurso, né? Então, se o servidor está incomodado com alguma parte da análise, ele entra com recurso para esse parecer, tá? O Josué perguntou se a gente tem intenção
e parabenizou, né, que a gente normatizou a questão da distribuição de recurso financeiro, e perguntou se a gente tem intenção em normatizar também a questão de notas. Nós não temos essa intenção, Josué, por conta da diversidade de unidades e funções que a gente tem na Unicamp. Hoje a nossa tabela aí, o anexo 1, né, que são as funções, a gente tem mais de 400 funções na Unicamp. Né? Então, às vezes, o que serve para um técnico administrativo na DGRH não serve para o HC. Né? O que serve para o enfermeiro do HC não serve para o do gastro. Então, a gente não tem essa intenção. A intenção da progressão é padronizar o que for mínimo possível que atenda a todos os servidores. Quando a gente começa a entrar muito nesse detalhe, a gente já pode ser que esteja prejudicando alguém. Então, isso a gente não tem nenhuma intenção em fazer, tá? A Emanuele perguntou... Desculpa, Giovana, se você me permite. Por favor. O termo que eu utilizei lá não é normatizar, e sim normalizar. Normalizar. Mas também não temos essa intenção. Tá, José, entendo que porque aí você consegue fazer um quadro comparativo dos diferentes grupos. A questão aqui é uma ideia boa, a gente não avançou nisso, a questão é fazer a comunidade entender, não é algo muito simples, né? Então, é mais sofisticado, né? Então, por isso, a gente tem priorizado regras simples que sejam de entendimento de todos, ainda que essas regras não sejam as ideais, né? Então, é mais por aí. Obrigada, professor. Eu vou na da Emanuele aqui agora perguntando sobre o cálculo das notas dos certificados de treinamento e capacitação. Os certificados, eles vão ser usados de duas formas. Para a progressão vertical, ele entra como uma calculadora de horas, se o servidor precisar usar como um fator redutor de tempo, tá? Tenho as 90 horas, tenho 100 horas, usou as 90, passei dessa etapa, os certificados vão ser usados de novo aí para a comissão fazer a análise técnica deles, né? A análise de qual é o conteúdo desse certificado, se ele agregou para a complexidade do servidor ou para o desempenho. Então, a primeira análise que é feita é só carga horária, né? A chefia validou esse certificado, ele está aderente, ele tem relação com a atividade do servidor, é carga horária. A análise mesmo é a comissão que vai fazer. E aí a comissão pode pôr uma pontuação para isso, né? Se ela escolher o critério capacitação lá na ficha A, porque é um critério facultativo, então se ela escolheu, aí tem a última pergunta da ficha A, que é explique como você vai usar a capacitação. Então aí ela vai falar, né? O CAISM eu vi o Giovanni aí, né? Tem até uma tabelinha de quanto vale cada, eu vou falar quanto custa, quanto vale cada certificado, chegando a uma pontuação, se eu não me engano, no máximo 3, né? Então, eles têm aí uma porcentagem e o servidor faz o cálculo de quanto ele quer entregar de certificado, quais certificados ele vai entregar, tem os tipos de certificado que valem mais, que valem menos. Então, a comissão pode se basear dessa forma, pode até trocar experiência com outros locais, né? Mandar mensagem para o Giovanni, perguntar como faz lá, né? Então, vocês têm autonomia para isso, tá? Então, esse certificado, ele pode sim ser ter atribuído uma pontuação para ele, né? E o tempo também vocês que vão escolher. E não precisa ser só os certificados que estão dentro do sistema da gestão de desempenho do Vida Funcional. A gente continua com o anexo de 5 MB para o servidor. Então, perfeito aquele servidor que já tem toda a vida funcional atualizado, mas a gente sabe que o RH, às vezes, tem muita demanda e não consegue manter atualizado na frequência que o servidor faz curso. Então, o anexo de 5 MB continua lá. E a gente já deu essa orientação em outros anos, em plantões, a gente usa o programinha PDF 24, tem outros programas similares que cabe até 40 páginas em 5 MB. Né? Então, dá para pôr bastante certificado aí para o servidor e ele consegue estar apresentando tudo que ele julgar necessário, tá? Oi? Me permite só fazer um questionamento sobre isso? Claro. Em primeiro lugar, parabéns para vocês, eu acho que está excelente o trabalho que está sendo realizado. Obrigada. Em relação à parte dos treinamentos, a gente ficou com uma dúvida de qual período dos treinamentos que vão ser utilizados. Porque, vamos supor, uma pessoa já pediu a progressão em 2022, ali foram analisados alguns treinamentos. Como é que vai ser? O sistema, quando ele calcula levando em consideração qual período,
se é período anterior ou não, e como que a gente já sabe se isso foi contemplado em algum processo ou não? A mesma dúvida para a titularidade aí. Eu apresentei uma especialização, vou passar do nível S3 para o S4. Teoricamente, eu já apresentei esse título uma vez. Isso, o sistema vai controlar isso? Vai ter alguma marcação da gente saber se já foi usado, se não foi? Como é que vocês estão pensando isso? Tá. Para o tempo, Daniela, o sistema já está usando para quem vai pedir para vertical. Então, na vertical, no quadro orientativo, fala, por exemplo, do S1 para S2, 6 anos na função e 90 horas de curso realizado no período. Então, o sistema está olhando se as 90 horas foram em 6 anos. Para essa primeira etapa, a lista de aptos está olhando isso, vocês podem confiar. Depois, para a análise que a comissão vai fazer, aí a comissão tem liberdade para isso, para considerar certificados que já tenham sido usados antes ou não. Por quê? Essa discussão teve uma CIDF há uns 3 meses atrás, durou horas. Porque existem certificados que é um simpósio, é uma coisa pontual, a pessoa fez um treinamento ali sobre aquele procedimento. E existem certificados de mestrado, doutorado, especialização, que agregaram para a vida do servidor. Então, a comissão vai poder fazer essa diferenciação se ela quiser e não colocar um tempo para o certificado. Mas também, se ela entender que não, eu acredito que quem já ganhou uma vez não tem que ganhar de novo pelo mesmo certificado, ela coloca um tempo, desde a última progressão, desde os últimos 5 anos, tem liberdade para isso. Sobre o sistema, ele ainda não está controlando isso para esse ano, porque essa é a primeira vez que a gente está fazendo um trabalho com certificados em sistema. Então, agora a gente está coletando esses dados, todas as chefias que estão aqui, que têm subordinados PAEP, fizeram a validação desses certificados no momento da avaliação. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ter esse controle. Então, para os próximos processos, a gente tem sim a intenção de controlar isso, e temos também a intenção de que o servidor escolha o que ele vai submeter para progressão ou não, porque hoje tudo que está na vida funcional fica aberto para a comissão ver. Então, a gente também tem a intenção que o servidor veja uma lista e ele clique quais certificados ele quer apresentar. E aí, se ele apresentou e foi contemplado, aquele certificado vai ficar com uma sinalização ali de que ele já foi utilizado para uma progressão. Mas isso não entra para esse ano, porque a gente acabou de começar a fazer essa coleta de dados com a verificação da chefia. Daniela, esse ponto é sensível, tá? Não é uma coisa pacificada, cada local, e ainda dentro dos órgãos e unidades, a gente tem uma baita de uma discussão em relação a isso. A gente não, se a gente padroniza isso, a gente vai agradar um grupo e desagradar outro grupo. É complicado isso. Então, a gente deixou realmente a decisão dentro do órgão, né, dentro da comissão de avaliação, para estar resolvendo ali e avaliando as características dela, tá? Dos membros, até porque a gente tem servidores em geral de alguns locais que tem muito essa estimulação para fazer mestrado, doutorado, especialização, que o trabalho pede isso, e tem outras áreas que não tem essa rotina. Então, se a gente também normaliza isso e coloca igual para todo mundo, tem servidor que vai ficar prejudicado. Então, essa é a nossa visão, que é a mesma resposta que eu comecei a dar para o Josué, era outra palavra, mas é nessa linha, né, para a gente não colocar nada de padrão que possa prejudicar alguém. Esse é o cuidado que a gente tem tentado ter nesse processo, tá? Eu vou, só mais uma aqui, depois eu volto para as mãozinhas, que tem bastante. De nada, eu que agradeço. Tinham perguntado sobre a distribuição de recurso financeiro, aí a gente respondeu que é mais no final do processo. Aí o professor comentou, né, da previsão, que já teve uma aprovação na CAD ou não, e aí teve um comentário de que é importante a gente saber isso porque mudou a regra no meio do jogo, acho que foi da Rosilene. Então, assim, só para deixar claro, por que a gente mudou essa regra no meio do jogo, que acho que é importante isso estar claro para todo mundo. A gente tinha muito claro como ia ser feita essa distribuição de dinheiro no processo de 19, 22 e 23. No processo de 23, a gente teve unidade sobrando R$20 mil, contemplou todo mundo e sobrou 20 mil. E a gente teve unidade faltando 15 mil reais, faltando 10 mil reais. E aí, pela deliberação, a gente não pode trocar dinheiro de uma CSA pela outra. Pelas deliberações que a gente tinha, aquele dinheiro fica para o próximo processo. Só que aquela unidade, no ano que vem, ia ganhar mais dinheiro de novo, e o 20 mil ia continuar lá e outra unidade precisando.
Então, em 24, a gente fez uma análise grande envolvendo PRDU, a gente agradece muito o professor Lana, o professor Sartre, o Thiago da IPLAN, olhando todos os dados e vendo que não cabia mais a gente fazer distribuição simplesmente por folha salarial. Então, a gente tinha que olhar outras situações, e por isso a gente tirou esse artigo da deliberação, para que a gente tivesse essa flexibilização de conseguir atender o que a gente realmente precisa. Então, eu não tenho unidade que precisa de dinheiro, não tem unidade que está sobrando, contemplou todo mundo e não vai fazer nada com aquilo. Então, para a gente pensar como servidor, né, para todo mundo, da melhor forma possível. Então, para o ano passado, a gente já fez um cálculo, né, assim, com valor acima no valor de quem estava pedindo a progressão. E a gente conseguiu contemplar, no mínimo, 80% dos servidores que estavam pedindo. Então, antigamente, e vai lembrar que quem tem unidade menor, tinha processo que não contemplava ninguém, que o dinheiro que vinha não dava para o primeiro. Ou processo que contemplava uma pessoa, ficava 10 de fora. Então, com a distribuição que a gente fez no ano passado, em 24, a gente garantiu que todas as unidades, a que menor teve servidores contemplados, a que de menor quantidade, foi 80%. A gente conseguiu redistribuir o dinheiro. Então, é essa fala que o professor Rodrigo está trazendo. Para esse ano, a gente pretende fazer a mesma coisa. Ver o montante que vem de dinheiro, ver a quantidade de inscrição, quanto de recurso cada CSA vai precisar, e aí simular diferentes possibilidades para que a gente contemple mais servidores, né? Porque senão eu vou ter daqui a pouco servidores descontentes. Na minha unidade nunca tem dinheiro, eu gosto do que eu faço, mas eu vou me transferir, porque aqui nunca vai ter dinheiro para progressão, né? Então, a gente tem que adequar bem, e agradecemos mais uma vez muito o olhar da PRDU e a EPLAN junto com a gente nesse processo, porque não é só uma questão de toma dinheiro, é uma questão de como a gente vai aplicar para ele ser melhor utilizado da melhor forma possível, né? Então, só para deixar claro isso. Deixa eu só complementar uma coisa. Por favor, professor. Isso aí foi muito sensível ano passado, né? O que acontecia nos outros anos? Eu tinha órgãos mais antigos, com servidores mais antigos de casa, e que é natural que o salário seja maior, né? Então, ele acabava levando uma fatia do recurso, o método é ok, tudo bem, não tem problema nenhum em relação ao método. Só que depois de 2 anos, o que estava acontecendo? A gente olhava os dados e falava, nossa, tem órgão que está contemplando 50%, e tem órgão que está contemplando 95%, 100%, especialmente no último ano, quando a gente fazia essa simulação. Então, nossa, a gente vai ter lugar que vai contemplar 100%, vai sobrar dinheiro, e a gente vai ter gente com unidade com 50%. Então, por isso que a gente realmente mudou, né? A regra a gente respeitou, né? A gente mudou a metodologia que tinha sido aplicado nos anos anteriores, a gente mudou a forma, o método para esse ano, e que as deliberações e as instruções normativas permitiam que a gente fizesse isso. E outro ponto importante é que isso foi plenamente discutido nas comissões, no comitê de avaliação, né? E a gente fazia simulações e via, vai dar problema de novo. A gente vai causar heterogeneidade de novo entre as unidades e órgãos. Por isso que a gente mudou, tá, gente? E eu acho, sinceramente, que, tirando um caso ou outro, a alteração foi bem sucedida, né? Pelo menos a minha percepção de fora. Giovana, vamos para as mãozinhas agora? Pode ser, professora. A Giovana precisou dar uma corridinha no banheiro e ela já volta. Então, o primeiro da fila aqui, acho que é o Paulo Rogério. Bom dia, estão ouvindo? Sim, Paulo. Então, a minha dúvida, até tinha colocado no chat, mas eu não consegui tirar ela toda. É com relação ao uso da avaliação de desempenho. Tá. A Giovana fala que não podemos criar um critério novo para ela, mas devemos usá-la dentro das avaliações. Isso. Aí, o que nós aqui estávamos pensando, na minha CSA do HC, na enfermagem? Em distribuir a avaliação dentro de um dos critérios. Né? Pensar, porque assim, como que eu vou usá-la dentro da avaliação? Porque quando eu olho, por exemplo, os critérios de desempenho, eu estou com a minha tela aberta aqui, por exemplo.
eu tenho 2, 4, 6, 8, 9 itens dentro de critérios para formar o meu gráfico, né? Mas eu tenho funcionários que têm 5, que têm 4, né? Dependendo do local que ele trabalha, dependendo do que ele faz. E aí, assim, o gráfico varia muito, né? As porcentagens entre não atende satisfatoriamente, com excelência e acima do esperado. Né? Então, assim, o que a gente tinha pensado, e aí eu queria a opinião de vocês e saber se podemos ou não, dentro de algum critério, nós elegemos, a princípio, na horizontal, qualidade do trabalho, e na vertical, competências essenciais, que a gente entendeu que a avaliação de desempenho, o plano de trabalho está muito ligado ao operacional, né? Tem, claro, as partes administrativas, principalmente para o enfermeiro, para o supervisor, mas a gente queria pontuar essa avaliação, né? Então, é isso que eu queria saber, se a gente pode, dentro de algum critério, dividir esse critério e usar uma parte dele como a nota desse gráfico. Bom, Paulo, isso é algo que o comitê discutiu, tá? A gente cria um critério a mais com a avaliação de desempenho? Cria ou não cria? Bom, qual foi a opção que a gente tomou ali? Olha, vamos deixar os mesmos critérios, tá? Não abra um critério de gestão de desempenho ali. E Giovana pode também fundamentar melhor a minha explicação. E apontar para vocês o seguinte: vocês, como comissão de avaliação, têm autonomia para falar, olha, a gestão de desempenho vai ser considerada na formulação, no apontamento de uma nota de um critério X e um critério Y. Tá? Então, ele pode impactar. Tá? Aí, a forma como vocês vão fazer isso, a comissão de avaliação tem liberdade para estar fazendo isso. Porque é o seguinte, na minha concepção, tá? O que acontece? A gestão de desempenho, naturalmente, se um servidor não vai bem na gestão de desempenho, naturalmente as notas dos critérios vão ser impactadas. É natural, é direto isso. Tá? Então, qual foi a nossa percepção? A gente vai estar criando um item que, na verdade, a gente vai estar duplicando o critério. Né? Então, vocês têm, sim, liberdade para falar, olha, a gestão de desempenho vai estar afetando esse critério, de acordo na progressão horizontal ou vertical. Gi, quer comentar alguma outra coisa? Quero. E a ideia também de não normalizar e nem dar exemplos, todo mundo está pedindo exemplo, gente, no chat. Digam aqui, acho que a pergunta top 10 aqui da carreira é como usar a gestão de desempenho. E a gente não quer realmente dar exemplo, porque a gente quer também sentir como o gráfico vai ser usado. É a primeira vez que ele está vindo como obrigatório, então a gente quer, mais uma vez, muita cautela, né, muito cuidado com esse processo, e a gente quer sentir como as unidades vão usar. A gente já tem aqui a ideia internamente de conversar depois com as comissões, depois do processo desse ano, passar um formulário, perguntar como usou, o que sentiu falta de saber, como é que foi essa aplicação, para que aí sim a gente comece a pensar em algumas coisas de orientação. Mais ou menos na linha como a gente fez com os critérios da avaliação horizontal, né, por excelência no desempenho. Quem está aqui participando mais ativamente do processo desde o primeiro, vai lembrar que em 22 e 23 esses critérios eram abertos. E aí, com o comitê de melhorias, que o professor Lana também tinha presidido, a gente olhou todas as comissões e a gente viu os 9 critérios mais usados, e aí a gente fez o anexo que fala sobre os critérios horizontal. Então, a gente esperou as unidades usarem, ver como isso era aplicado. A mesma coisa a gente fez com a distribuição de recurso. Então, para 22 e 23, o professor Lana também leu com um comitê de acompanhamento todas as unidades, como foi a distribuição de recurso.
as que mais deram certo, as que mais contemplaram pessoas, até a gente chegar na distribuição igual para todo mundo. Então, a ideia é que a gestão de desempenho, ela vá caminhar por esse caminho também. Então, a gente vai sentir esse ano, o ano que vem já normaliza? Talvez não, né? A gente vai sentir um pouquinho, vamos ver como é que as pessoas estão usando. Esse gráfico comparativo que o professor mostrou é uma novidade. O ano que vem a gente quer mostrar esse gráfico e a gente já começa a ter as 2 melhores avaliações, porque esse ano é todo mundo 2 para todo mundo. Então, a gente vai agregando informações e a gente vai sentindo. Mas a ideia é que, ao longo dos processos, a gente vá, sim, trazendo mais instrumentos para vocês. Mas esse ano é livre mesmo, como a comissão tiver o entendimento de que pode usar esse material. Tá certo, a gente já montou a nossa ficha A, basicamente, e a gente inseriu a avaliação dentro de um critério em cada avaliação, cada modelo de avaliação. Aquilo que a gente imaginou, junto com o grupo, que fosse ser justo, olhando para o gráfico e pensando nessa disparidade que nós temos, né? Entre não atende parcialmente, com excelência e acima do esperado. Então, o nosso gráfico oscila muito. A gente fez uma análise aí em cima desses gráficos e nós temos a questão, como eu falei, né? A minha avaliação, eu tenho 9 itens. Tem avaliações que tem 4 ou 5 critérios só para avaliação, né? Então, por isso que a gente pensou em localizar ele em um lugar só, né? Como eu falei, nas competências essenciais para a vertical, né, e na qualidade do trabalho para a horizontal, que é o que a gente entendeu que a avaliação de desempenho aí, ela acaba sendo melhor agregada, né? Perfeito, Paulo. E até lembrei de uma pergunta no chat que a gente já respondeu, mas só para reforçar, perguntando se a gestão de desempenho não é obrigatória para a horizontal. A gestão de desempenho, ela entra como um critério obrigatório para poder pleitear a vertical no quadro orientativo, mas depois que o servidor está apto, ele entrou, a gestão de desempenho está lá para os 2 processos, né? Então, a comissão tem acesso para essas 2 tipos de análise e muito legal a sua colocação. Vou seguir a fila aqui, tá? Josué. Assim como a primeira pergunta que eu fiz lá no chat, essa segunda agora é mais difícil de escrever lá, então por isso que eu optei por fazer aqui verbalmente. Eu vou falar sobre a distribuição dos recursos aos contemplados. Eu entendo que isso não é para esse processo, mas sim para o próximo. Assim como a normalização, que eu me referi lá, não seria nada para agora, mas para a gente já não perder isso de vista, porque é a evolução natural. Bem, quanto à distribuição dos recursos aos contemplados, parece bastante justo esse modelo de distribuição, né? Então, a gente tem o grupo lá A, o grupo B, o grupo C, né? O fundamental, o médio, superior, por exemplo. Aí divide para distribuir os recursos para o primeiro contemplado, o primeiro classificado de cada um desses grupos. Aí depois a gente avança para o segundo, terceiro e quarto. Tem um detalhe aqui que eu acho que a gente precisa pensar para os próximos eventos, que é olhar o número de contemplado em cada grupo, que atualmente a gente contempla linearmente uma pessoa de cada grupo. E a gente trata um grupo, por exemplo, com 3 pessoas, da mesma forma que um grupo com 15 pessoas, considerando um grupo com 3 contemplados e o outro com 15 contemplados. Essa aplicação linear para contemplar o primeiro de cada grupo privilegia 5 vezes mais um grupo que tem 3 pessoas em relação a um que tem 15 pessoas que foram contempladas. Vamos supor que o recurso que tem chega só nos 3 primeiros de cada grupo. Então, é algo que a gente precisa olhar agora. Eu entendo que é um refinamento, é algo mais sofisticado também, mas que a gente precisa distribuir esse recurso num formato como esse, de uma maneira mais equitativa para todo mundo. E assim a gente consegue atingir mais pessoas, contemplar mais pessoas
e de uma maneira justa para todos, de uma maneira mais equilibrada. Ótimo, José. Vou te responder isso muito rapidamente. Olha, se a unidade e o órgão ela tem um mapa anterior, se ela tem uma percepção de como vai ser esses grupos, eu não preciso seguir vou dar um exemplo, tá? Um no fundamental, um no médio e um no superior. Eu não preciso seguir isso. Eu posso colocar, por exemplo, olha, eu tenho muita gente, eu estou trabalhando com o horizontal, que é mais fácil, tá? Eu tenho muita gente no médio. Então, o que eu posso fazer? Eu posso começar pelo médio e posso falar, olha, 2 médio, primeiro do superior, primeiro do fundamental. Eu posso fazer esse tipo de arranjo, tá? Isso eu sei que não resolve totalmente o que você está dizendo, mas ameniza. Mas a opção por porcentagem também, professor, se vocês já sabem quem está naquela lista, já sei que tem 15 pessoas concorrendo naquela lista, pode ser que ela não ganhe, pode ser que não tenha nota acima da de corte, mas se eu já sei que tem, eu posso colocar uma porcentagem, então vai vir, a unidade dividiu 50-50, então desses 50 eu vou colocar 30% para essa lista, 10 para as outras. Então, hoje já existem mecanismos dentro do que a gente colocou de opção 1, opção 2, se eu não me engano é a 2, né, professor, que tem por porcentagem lá, que vocês já podem colocar. O Prante está colocando para a gente aí no chat. Então, já atende isso, Josué, já pode ser colocado. Não precisa nem ser tão próximo. E outro ponto, viu, José, a gente percebe isso que você colocou. Né? O que a gente fez com relação às sobras, né? A gente entendeu o que acontecia e aí vamos colocar aonde tem menor percentual, a sobra vai para o menor percentual de contemplação. Tá? Então, essa ação do ano anterior já era vendo esse tipo de problema que você apontou. Tá? Ela reduz esse problema. Ela não resolve completamente, mas ela reduz. Adriane. Josué, você tinha terminado? Desculpa. Eu estava agradecendo, obrigado. Então, obrigada eu. Eu estou preocupada com o horário, eu estou aqui correndo. Não, o meu é rápido, isso foi uma questão muito pontual, a gente pode conversar depois. Não, vamos lá. Eu sou da DEAP, né, a primeira vez que nós vamos fazer, e tem 2 perguntas, porque nós mudamos de CSA. Então, a minha pergunta é se vai ter algum histórico dos comitês, se vai ficar salvo, porque essa era uma questão que o grupo aqui levantou, porque a gente passou por mudanças dos critérios dos comitês, e se isso fica salvo, porque como cada ano foi uma coisa, as pessoas ficaram perdidas. Então, a minha pergunta é se no sistema fica salvo os critérios anteriores. Essa é uma pergunta. E a outra é a questão do relatório ter 5 megas de dados adicionais, né? E na nossa atividade aqui, a gente é muito incentivado a fazer publicações, artigos, outros tipos. Quando a gente fala de 5 megas, 40 páginas são 2 artigos que você publicou e não é nada. E aí o que acontece, a gente põe link e algumas comissões dizem que o link não pode ser consultado porque não está lá como adicional. Então eu queria fazer essas 2 perguntas para ver se faz sentido e se não tivesse, for uma coisa muito nossa, aí a gente vê outra forma de responder. Tá certo, Adriane. Bom, vou começar pela mais fácil. O do 5 mega, o servidor pode colocar os links. Né? A gente já teve isso também, a área da saúde também, FCM, tem bastante publicação, e ele põe uma página com o link, ele pode explicar um pouquinho o trabalho dele em cada artigo, o que ele quiser ali, e vai colocando os links e a comissão vai ser direcionada para quantas páginas for de interesse. Né? Então, isso é possível fazer também. E sobre o histórico, estava confirmando com o Marcelo aqui, que é o nosso especialista no sistema para fazer os testes, nenhuma comissão vê o histórico do processo do ano passado em sistema. Então, não é porque a DEAP mudou de SAI para DEAP que vai perder isso. Esse histórico você tem no processo. Então, isso que a gente orienta sempre, até na nossa instrução normativa, que cada RH tem que montar um processo digital, né, de capa
eu ia falar de capa azul, não tem mais capa azul, no CIGAD, do histórico do processo naquele local. Então, você vai conseguir consultar isso nos processos anteriores do SAI, né, da CSA, era PRG, né, PRPG, você consegue consultar esse histórico lá, tá? Em sistema, nenhuma unidade tem mesmo. O sistema, ele trabalha por ciclo. Então, virou o ciclo, ele libera as memórias, né, do processo passado, e ele começa um novo. Então, a gente não tem esse sistema mesmo, tá? Adriane, não sei se ajuda, tá? Essa pergunta nunca tinha... Aliás, várias perguntas muito boas, muito boas. Talvez... seja o caso de criar um documento com as publicações, colocando a publicação, não o artigo inteiro, os autores, a publicação, a revista, o link e o abstract, e gera um documento com tudo isso. Não, eu acho que só tem que sair, professor, tudo bem, Rodrigo? Tudo bom? Só deveria sair uma normativa, porque eu não sei se isso achou na IN, ou algum campo que links colocados naquele podem ser consultados, porque foi um entendimento anterior que só aqueles documentos que estavam ali poderiam ser consultados e considerados. Eu só estou falando que foi uma coisa que aconteceu, e eu acho que vocês têm que deixar isso geral para a universidade e não deixar cada entendimento de cada CSA para avaliar isso. E a segunda coisa é uma sugestão de melhoria, seria que, porque, desculpa a comparação, porque um dos domínios que eu estudo é a avaliação, tá? Se é cada ano que a gente é avaliado com um critério, a gente vira ragatanga, gente. Nós vamos dançar ragatanga. Um ano vale uma coisa, outro ano vale outra coisa. Então, o que eu estou dizendo não precisa mudar tudo, mas tem que ter pelo menos algo que permaneça de um processo para o outro, para as pessoas, porque para eu me planejar para ser avaliado daqui 3 anos, eu não posso ser surpreendido 6 meses antes. Então, quando eu falo isso do critério, é por conta que eu sei que é uma construção, estou aqui para ajudar todo mundo, mas não podemos a cada ano ser recriado. Quando a gente fala de um órgão, aí eu vou falar da DEAP, que tem atividades, cobrança, não dá para cada ano, que tem gente que é mais esperto, vai fazer 10 cursos online, e o cara que ficou 4 anos planejando, fazendo doutorado, vai valer a mesma coisa. Então, o que eu estou dizendo como que a gente... algo que seja, e vocês vi pela apresentação, já tem algo aí que vai ser permanente, mas que também a gente possa nortear o trabalho para que as pessoas permaneçam com esse intuito. O que eu vou fazer para ser avaliado? Não, você tem total razão. Por isso que a gente não tem mudado os critérios primeiro, a gente padronizou e depois a gente não está mudando, porque se a gente permanece fazendo talvez mudanças marginais, porque para melhorar às vezes tem que fazer alguma outra, né? Mas a pessoa ela precisa ter um entendimento do que vai ocorrer na frente. Se eu fico mudando, mudança em finanças é risco, né? Então a gente tenta deixar mais ou menos o processo homogêneo para que tenha visibilidade para frente. Você tem total razão. Mas os critérios ficam critérios a cada comissão, e aí esses critérios mudam cada processo, os critérios de cada comissão, entendeu? Sim, aí é mais complicado, realmente é mais complicado. Por isso que o que eu estou dizendo a cada comissão, eu acho que não temos uma solução, mas tem que ter pelo menos uma direção da universidade, uma direção que tem que ter treinamento do corpo, tem que ter não sei o quê, tem que ter, você pode mudar a pontuação, e cada comissão tem que ver o que foi avaliado antes de dizer, vou propor mudanças de acordo com isso, porque você não começa um novo critério sem zerar aquele outro e desconstruir e fazer do zero. É só uma sugestão, mas é o que a gente vê no dia a dia. Mas pode ser porque a gente estava numa SSA e fomos para outra. Então, por isso que eu falei, eu não sei se o meu exemplo é o melhor exemplo, mas pelas palminhas aqui, eu acho que refletiu algumas questões.
Peço desculpa. Não, e a gente imagina, a gente está à disposição para aceitar, para ouvir, para melhorar junto, né? É o que o senhor falou, a gente tentou colocar critérios obrigatórios, tanto para vertical quanto para horizontal, para a gente garantir que pelo menos aqueles 5, eles vão estar em todos os processos, né? Aí o que vai mudar de comissão para comissão é o peso que ela está dando para ele, né? Então, mas eles estão ali, os 5 estão ali. Mas se a gente tiver mais ideias, né? Você falou que estuda sobre isso, traz aqui, participa de GT, né? A gente tem, o GT a gente sempre pede pessoas que já sejam de comissão ou instância para ter exatamente essa vivência que vocês têm, né? Para agregar nesse processo. Então, nós temos à disposição se pensar em alguma coisa. Tem um ponto importante aí, Adriana, eu entendo que você está falando da parte intrínseca do processo mesmo, né? Quando a comissão de avaliação vai analisar. Acho que um ponto relevante, mais do que a gente criar uma normativa na universidade, é a unidade e o órgão cuidar da cozinha, sabe? Fazer um ajuste interno em relação a isso. Porque a gente trata de áreas completamente diferentes, né? E se eu padronizo em o cobertor é curto, eu posso estar... Então, se a gente tem, agora na DEAP, né, vocês vão poder fazer alguma coisa que seja algo que fique, né? Que mude a comissão de avaliação, mas que ela siga os mesmos parâmetros, né? Mas eu acho que essa consulta, por isso que talvez, assim, essa consulta, a CSA que você fazia parte, esses foram os critérios no ciclo de 2025, aí a CSA, quando assume, fala, ó, a partir desses critérios, pesos, estou falando critérios, mas são os pesos, a sugestão vai ser mudada por isso, porque ele já tem de onde partir, ele não parte do zero, é isso que eu estou dizendo, e que isso é um jeito da própria instituição dar os respaldos para que cada um cuide da sua cozinha com dados. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Adriane. Rosilene. Está sem microfone, Rosilene. Bom dia a todos e todas, em especial ao professor Lana, que não me conhecia, a Giovana. Quero parabenizá-los por todos esses processos, menos o de 2019. Acho que a universidade, ela realmente tem que ter esse procedimento de ir experimentando e aperfeiçoando na medida em que houve aquele pessoal que participou, tanto como avaliadores, quanto aqueles que são avaliados. Eu tirei minha mãozinha aqui 2 vezes, que todas as meus problemas, as pessoas foram levantando e tiveram resposta. Então, eu só tenho uma coisa que está me incomodando, que é o papel da CA de fazer, e que todo mundo aqui está falando toda hora CSA, RH, eu acho que querem falar como CA, né? Não sei se nos outros lugares usam só CSA, RH, ou se existe CA para todas as unidades. De qualquer forma, a CA ela tem um papel de estabelecer os critérios. E aí, esses critérios são repassados para a gente que é de centros e núcleos, para instância, para institutos e faculdades, para congregação. Eu fiz uma pergunta aqui à Giovana, se a congregação, a instância, pode modificar todos os critérios, ou se esse debate deveria ser feito entre a instância e a CA, para que não haja tamanhos atritos. A gente sabe muito bem que existem em algumas unidades que não conseguem o diálogo, que não conseguem a conversa, e que, muitas vezes, a congregação, por ter muitos docentes, acham isso irrelevante, acham que o papel da progressão ou da avaliação dos funcionários uma coisa irrelevante, não vão perder tempo para ter uma discussão como essa. Então, assim, como é que eu penso? Eu acho que tem que ser, talvez, no próximo processo, que isso seja feito em conjunto, para que não tenha que a CA fazer todo um trabalho, toda uma discussão sobre os critérios e joga para a congregação ou para a instância e tudo é modificado, porque na instância as CAs podem participar, mas não têm direito a voto. Então, isso traz um certo desconforto entre essas duas instâncias, que aquele que vai ficar avaliando o dia a dia,
né? Por exemplo, a minha CA, acho que são 43 pessoas aptas a fazer o processo. Você imagina a gente estabelecer um critério e chega na instância modificar. Essa é uma questão. A outra questão que eu queria, assim, achei muito legal, que o recurso é que para a instância é muito melhor. O recurso do funcionário, de vez em para o comitê, o nosso, que é de centros e núcleos, vai para a instância. E a nossa instância, ela foi eleita praticamente com todas as pessoas que quis participar naquele momento. Então, ela tem uma representatividade de funcionários, né? E isso é bacana, porque a instância está perto e ela consegue ter a dimensão do trabalho dos servidores. Então, eu acho que foi, assim, tem que colocar isso como um grande elogio, foi um avanço, parabéns, acho perfeito, mas, ainda assim, na congregação, talvez seja um pouco mais problemático, porque você tem uma representação de maiores de professores, e, novamente, pode isso aparecer como irrelevante. Então, a universidade precisa aprender a entender que ela tem no seu conjunto os funcionários. Da mesma forma que os professores são avaliados, a gente precisa também ser avaliado. E avaliado com seriedade. E a comissão, o comitê e a carreira da DGRH vem trabalhando há muito tempo, principalmente nesses últimos 4 anos, para que esse processo fique muito próximo e que ele seja valorizado e importante. Assim é a avaliação de desempenho. Eu entendo que a avaliação de desempenho ela tem que ter mais um processo para a gente poder estar utilizando e normatizando ou não, enfim. Porque fica tudo muito subjetivo. O que eu entendo que o comitê e a carreira de DGRH está fazendo é dizer o seguinte: CA, você é funcionário, você tem responsabilidade tanto quanto a gente. E nós vamos ter que dar a nossa cara a tapa na medida em que a gente faz uma avaliação dos nossos colegas. A gente tem que estar preparado, a gente tem que ter ética na hora que faz a avaliação. Por isso, professor, naquele momento, ano passado, da redistribuição do recurso, eu fiquei muito brava. Hoje, você está colocando aqui que, mantivemos a regra, mudamos a metodologia. Hoje está mais claro como é que o recurso pode aparecer e como ele pode nos causar problemas ou não. O ano passado nos causou problema, porque foi na última hora, todo mundo se sentiu a mudança na regra do jogo, e algumas CAs quase que foram penalizadas pela forma como avaliou o colega. Então, quando que toma uma decisão aqui em cima, o que embaixo, que somos nós, das comissões avaliadores e das instâncias da congregação, é que sofremos o maior impacto. Então, por isso que eu parabenizo a forma como você colocou. Seria importante isso estar no site da DGRH, de qual vai ser a metodologia, e que existe a possibilidade, já que lá é o Consul que define a regra, que ela pode também mudar a regra. Porque, senão, nós aqui embaixo ficamos penalizados. A outra coisa que eu queria falar é essa coisa da capacitação. A universidade nunca investiu na capacitação dos funcionários. Tem várias regras para conseguir a capacitação da EduCorp. Eu espero que a próxima gestão possa dar um olhar importante para a questão da capacitação dos funcionários, principalmente na questão do financiamento da capacitação das pessoas poderem fazer cursos. Muito que bem. Como não estava definido que os links poderiam ser utilizados na avaliação passada, isso passou na minha CA. Então, é importante que a CA tenha a responsabilidade de aceitar trabalhos de pessoas. Eu, por exemplo, quando avaliei colegas, eu tive vontade de dar nota 10. Mas a formulação que a gente fez na capacitação, a gente não conseguia. Por quê? Tem gente, você que é professor e sabe disso, tem aluno que pode ganhar nota 10, por que não? E como somos nós que definimos a pontuação da capacitação, eu acho que quanto mais flexível, quanto mais amplo a gente for,
Isso vai estabelecer critérios ou possibilidades para o próximo processo. Mas eu fico aqui porque eu falo demais. Muito obrigada, viu? Parabéns, eu acho que nós estamos caminhando. Obrigada, Rosilene. Professor, deixa eu só fazer uma palhinha dessa última coisa que ela falou, que também a Adriane tinha comentado, que não estava claro que podia pôr link. Eu me recordo, desde 22, desde que entrou em sistema, pessoas colocando link. Então, vou deixar um pedido aqui para todos vocês, comissões que estão trabalhando, né, extensão da carreira aí, nas unidades, sentiu falta de alguma coisa na deliberação, entre em contato com a gente, né? Que a gente já tem aqui uma pastinha escrito melhorias para 26. E a gente já está jogando lá para a gente não esquecer, porque ao longo do processo a gente depois perde isso quando vai revisar uma instrução normativa. Então, para a gente pôr. E às vezes tem algumas coisas que dá para fazer na hora, né? Então, por exemplo, ontem à tarde, a Josi, da RH da DGA, me mandou uma mensagem falando: olha, a gente está com dúvida se a reunião de amanhã é para entrar todo mundo, não é, tal. Na hora, a gente parou tudo que estava fazendo aqui, eu e a minha equipe, e a gente mandou e-mail para todos vocês, relembrando da reunião de hoje. Então, algumas coisas vocês podem ir nos avisando, que a gente já vai correndo atrás e fazendo. Ou, às vezes, vocês estão com uma dúvida, que às vezes para a gente já estava meio que claro. Não, pode pôr lá link, outras pessoas já estão pondo, mas eu nem tinha me atentado que isso não está claro na IN. Então, a gente já vai pôr lá na melhoria para 26, mas vão dando esse feedback para a gente ao longo do processo, para que a gente possa ir marcando, porque como a gente conversou aqui, tem que fazer para ir sentindo a dificuldade, a necessidade, e a gente melhorando para o próximo. Então, fiquem sempre sabendo dessa abertura da carreira, né, dessa disponibilidade de conversar com a gente sempre e trazendo as dificuldades ou pontos que vocês acham que precisa melhorar, tanto com a progressão quanto com a gestão, para a gente ir tentando melhorar aí a transparência e o alinhamento para todo mundo. Era isso, professor. Beleza, muito rapidamente. Rosilene, obrigado pelos comentários, e eu digo uma coisa para vocês. Eu aprendi a carreira de vocês com vocês ao longo dos anos. E eu vejo, e hoje, sem sombra de dúvidas, o quanto isso é importante, o quanto é importante ter um processo bem feito, por mais que existam problemas, um processo bem feito e um processo permanente, né? Tenho convicção disso. Em relação à questão da definição dos critérios e a questão da instância equivalente, eu acho que talvez isso foi um problema maior para os centros e núcleos. Não vejo esse problema nas unidades e não vejo esse problema talvez alguns órgãos centrais que tem um monte de órgão e instância enorme, né? Olha, o meu entendimento, quanto mais pactuado, melhor a chance me estranha a questão da instância pegar e mudar. Tá? Por quê? Porque, na minha concepção, esses critérios não saíram da cabeça da comissão de avaliação. Isso foi uma construção junto aos servidores, a participação junto aos servidores. É para ser assim. Seria para ser assim. Claro que a gente não vai atender todo mundo, né? A gente não consegue atender todo mundo. Mas essa construção é conversando. Você vai conversando, coloca dessa forma. Assim, então, se isso, e aí é um bom apontamento feito, se isso for pactuado, por mais que seja papel da comissão de avaliação, mas se isso for pactuado com as instâncias, ouvindo os servidores, não é para a gente ter problema em relação a isso. Então, eu acho que quanto melhor essa comunicação entre comissão de avaliação, instância e o quadro de servidores, melhor, né? Em relação aos recursos, eu entendo perfeitamente. Eu participei de comissão de avaliação, eu sei o que é, e eu digo para vocês, participar da comissão de avaliação é a parte mais difícil. Sem dúvida nenhuma é a parte mais difícil. Qualquer mudança que a gente faz no processo vai impactar lá na comissão de avaliação. Né? Porque é aonde, dentro da unidade do órgão, o servidor que está sendo avaliado, ele vai estar olhando para você. Né? Ele vai, entre aspas, estar te culpando, muitas vezes. Né? Então, eu entendo perfeitamente a sua colocação e a gente vai estar levando em conta esses pontos.
levantados. Posso tirar uma dúvida com a Rosilene e com a Adriane sobre esse ponto da IN, da instância equivalente? Porque vocês falaram que a instância equivalente mudou os critérios da comissão avaliadora. Ah, tá, ela só pode aprovar ou reprovar, né? Ela devolve a comissão que refaz. Ah, então tá bom. Também achei estranho. E assim, Rosilene, assim, o Bruno pode me corrigir, nunca chegou para a gente casos desse tipo, né, Bruno? Não, eu participei de todos os comitês, até hoje nunca chegou que houvesse uma reprovação e tiveram que refazer. Eu só perguntei, porque eu perguntei aqui no chat para a Giovana, a instância pode mudar totalmente a proposta da CA? Ela falou que sim. Aí eu fiquei assustada, porque ela pode reprovar e devolver para a comissão. A comissão tem que fazer de novo. Só entendi. Que é o que o Bruno está falando, professor. Isso nunca aconteceu. E a gente saberia porque mudaria a data do cronograma. Né? Que a comissão tem até, por exemplo, desse ano, a comissão tem até 18 para mandar. Se a congregação ou instância falar que não, tem que voltar para eles, atrapalhou as próximas etapas. E com o sistema, as etapas são todas fechadinhas, né? Então, a gente teria sido notificado. Não, mas não, a instância não mudou o que a gente fez o ano passado. Eu só estava perguntando se para esse ano tinha. Não, as regras estão iguais. Tá. As regras estão todas iguais. A instância, a congregação, ela continua tendo o poder de reprovar. Então, caso vocês tenham colocado, sei lá, peso 10 para capacitação e 0 para os outros. A instância olha e fala aquilo, reprovado, volta para a comissão tem que olhar de novo, até chegar numa distribuição que a instância ou congregação aprovem. Acho que só vou dizer que talvez o nosso processo ano passado foi muito atropelado, e estou falando com base nele, e também porque nós somos órgãos, é uma instância equivalente gigante, e tem órgãos muito diferentes dentro da mesma instância equivalente, e as CSA são muito diferentes. Então, eu acho que é isso que eu estou dizendo, né? Eu acho que os centros e os núcleos devem ter a mesma composição dos órgãos que são ligados à mais administração central, porque são tipos de trabalho, diferente, por exemplo, do hospital, todo mundo tem um tipo de atividade, por mais diferentes, que tem uma sequência igual. Aqui, dependendo da pessoa que está naquela comissão, vai ter um entendimento, tá bom? Acho que essa é a diferença. Vou abrir mais para a Daniela e a gente encerra, tá, pessoal? Só uma última, como sugestão, não sei, a gente percebeu que na avaliação de progressão horizontal foi retirado aquela possibilidade de A para C. Né? E isso era um incentivo, de certa forma, para as pessoas pedirem a progressão horizontal, porque hoje ficou todo mundo limitado a 5%. Já que você já está com a listinha para 2026, eu não acompanhei os motivos da retirada disso. Né? Vocês devem ter discutido os motivos de retirar, mas a gente entendia que isso era um certo incentivo para a pessoa ir para a horizontal. Então, assim, só para a listinha de 2026, talvez retomar esse assunto, se possível, de voltar a essa discussão, porque quando ela vê ali só 5% de aumento, e a gente cai naquela... o professor Lana falou várias vezes, né? Vocês têm que ser mais coerentes com as avaliações verticais. De certa forma, você cortou o incentivo de A para C. Então, agora A para B, B para C, C para D. Então, é só para, não sei, talvez voltar essa discussão para o próximo ano. A ideia, Daniel, a gente pode voltar a conversar, é que a gente não retirou só o A para C. A gente também diminuiu o tempo de quem ganha na horizontal. Né? Então, a pessoa ganha menos, mas ela espera menos. Porque a gente via muitos servidores também que, às vezes, não se viam com condição de pedir uma vertical e acabavam pedindo só porque o aumento salarial era maior. Então, a ideia é que a gente comece cada vez mais a separar esses tipos de processo e o entendimento, tanto da comissão quanto do servidor. Né? Para eu pedir uma vertical hoje, eu tenho que ter tempo de casa, eu tenho que ter avaliação de desempenho e eu tenho que ter um aumento de complexidade que eu justifique um ganho aí de 20%, 25% de aumento no meu salário e que meu salário vai ficar estagnado por 3, 4 anos até o próximo processo. E na horizontal,
que a gente tenha um ganho menor e que eu possa pedir mais vezes, e aí eu vou ter aquele servidor que às vezes não tem um aumento de complexidade, mas ele desempenha muito bem o que ele faz, e ele vai conseguir, num tempo menor, também chegar numa referência maior, né? E também que isso esteja cada vez mais atrelado à avaliação de desempenho. Então, tem um desempenho bom, isso já é indicativo de uma progressão horizontal, a gente possa chegar lá na frente até diminuir mais esse tempo, ou pensar em outros mecanismos disso estar mais relacionado. Então, a ideia hoje desses 5% e dessa questão de diminuir o tempo, é a gente começar uma caminhada para que a gente possa ter movimentos mais ágeis na carreira quando se tratar de desempenho. A gente não precisa esperar 3 anos, e uma pessoa que custa 5%, ela custa menos, eu progrido mais gente, daqui 2 anos elas já estão pedindo de volta, a gente movimenta muito mais esse ganho para a quantidade de servidores maior. Então, essa foi a nossa estratégia de ponto de partida, e a ideia é mexer nisso sim, mas talvez não voltar de A para C, talvez diminuir esse tempo, talvez diferenciar mais ainda de complexidade de desempenho. A gente tem mais ideias aí nessa linha. Isso aí. Beleza, tá bom? Imagina. Bom ponto, né? Acho que a Giovana respondeu. Lembra do interstício. Então, sei que ainda é meio, né? Vai existir, a pessoa vai olhar e falar, pô, só 5%, vou na vertical, né? Mas precisa tomar muito cuidado com isso. O servidor precisa entender se ele está pedindo a vertical, se ele tem complexidade. Eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil, mas eu acho que vale a pena apontar. Lembra, é 5%, mas você pode pedir depois de 2 anos, enfim. Mas é um ponto a ser analisado. Certo, professor, vamos encerrando. Eu parei de ler o chat, porque eu já não estava mais dando conta, mas a minha equipe super deu conta aqui, pelo que eu estou vendo. Então, se alguém ainda não se sentiu contemplado, manda depois para a gente, tá? Eu não mencionei aqui no início, mas a Cristiane Fim também está participando aqui, que é a nossa diretora. Esse ano ela não está no comitê, porque ela está concorrendo, e se Deus quiser será contemplada, por isso que ela está mais de bastidor, mas ela também está aqui acompanhando tudo com a gente, tá bom? Então, agradeço aí todo mundo que participou. Como o professor falou, perguntas riquíssimas, né? Isso é muito bom para a gente, crescendo no processo. E a gente deseja um bom processo para todos. Estamos à disposição. No site do DRH já tem um cronograma de plantão até junho. Participem, né? Tem muitos e-mails que às vezes vocês nos mandam, que a pergunta está no plantão, e às vezes foi o que a Rosilene falou, ela baixou a mãozinha várias vezes, porque uma dúvida sua também de outra pessoa. Então, isso ajuda também vocês aí na condução do processo. Tá bom? A gente agradece muito, agradeço muito a professora Lana, que topou mais um ano estar no comitê com a gente, e todos os membros do comitê, né? A Isabel Cristina, que vai fazer trabalho duplo de carreira e comitê. Então, todo mundo aí muito empenhado para a gente ter mais um processo de excelência. Muito obrigada a todos. Tchau, pessoal. Boa semana a todos. Até.